palavra que sai da boca de Deus, que alimenta e faz viver. Fé que moveu homens no passado numa caminhada em busca do sobrenatural. Fé que transmitimos, que sentimos, que nos apoiamos, que nos leva a orar. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Assim é a Rede Melodia. Rompemos em fé. De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Segunda-feira, 18 de abril, voltamos para o nosso debate, uma semana de debate depois desse descanso aí prolongado, né? Desde a sexta-feira, o feriado, algumas pessoas foram à praia, chegou lá, deu uma chuvazinha, né? E meio que atrapalhou, mas enfim... Hoje, essa madrugada, aliás, né, uma madrugada muito fria em Vitória da Conquista, peculiar da nossa cidade, né, Conquista é conhecida como uma cidade de clima frio, né? A Suíça baiana. É, verdade. Então, assim, a gente, por exemplo, a noite fria para dormir é ótimo, né? Enfim, mas fez bastante frio essa noite, viu? E aí a turma precisou, com certeza, de 2 cobertas, né? Muito bem, na manhã desta segunda-feira estou recebendo o pastor Valverde. Bom dia, pastor. Bom dia, meus nobres ouvintes, meu querido irmão, pastor Gilaelcio, e esse jovem tão promissor, tão comprometido com a obra, com tanta sabedoria e ainda tão novo, né? Que Deus te abençoe, nosso nobre irmão Vitor Augusto. E aos ouvintes de Melodia, minha amada igreja, quero mandar um abraço aqui para o nosso irmão Saulo, né? Lá de Piauí, a Giane, que está nos assistindo. A Thaís, que está na minha casa, beijo, minha querida, te amo. E a todos os demais ouvintes, minha esposa, que Deus abençoe vocês, a minha comunidade, Igreja Batista El Chamar, em especial. Muito bem, e recebo também, na manhã desta segunda-feira, nosso querido irmão Vitor. Vitor, bom dia. Bom dia, pastor Gila. Bom dia, pastor Valverde. Para mim é um prazer estar aqui em mais uma manhã. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade e a Gilaels por estar abrindo essa porta mais uma vez pra gente. E agradeço também a todos os ouvintes por estar, assim, abrindo a porta das casas deles, né? Para poder estar ouvindo a gente e ouvindo aquilo que Deus tem para falar por intermédio das nossas vidas nessa manhã. Deus possa nos iluminar. Ok, vamos então iniciar o nosso debate orando. Eu vou pedir ao irmão Vitor que apresente o nosso programa ao Senhor. Amém. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor Jesus, para pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E dizer, Senhor Jesus, que sem Ti nós não somos nada. É verdade. Reconhecer a nossa extrema dependência de Ti, Senhor Jesus. Porque é como Tu dizes, Senhor Jesus, que sem Ti nada podemos fazer. Então pedimos a Tua companhia, a Tua iluminação, Senhor Jesus, e a Tua sabedoria, Senhor Jesus, para que nós possamos direcionar o Teu povo nesta manhã em mais uma dessas perguntas, em mais um debate, Senhor Deus. Nos abençoe e nos ilumine, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Debate Melodia. Vamos à história aqui do caso comum para dar início ao nosso debate de hoje. Aspas. A impressão que tenho é que os jovens de hoje são muito mais imaturos que os de antigamente. Isso é resultado de uma mudança cultural ou há uma falha por parte dos pais? Fecha aspas.
Muito bem, o tema de hoje é este. Os jovens de hoje são mais imaturos que os de antigamente? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Ô, Pastor Val, o senhor, depende de quando a gente fala antigamente, né? Antigamente a partir de quando, né? É porque meu antigamente é bem mais antigo, né? Eu sou bem mais velho. Então o senhor faz parte de duas dinastias. É. O senhor pode falar com propriedade que o senhor esteve dos dois lados, né? Exatamente, meu querido. E aí, Pastor Val? Olha, é tão interessante essa questão, e isso é tão pouco falado hoje nas igrejas, com relação aos jovens e essa questão da maturidade. A gente tem feito grandes debates aqui a respeito desse assunto, e eu quero aqui abrir um parênteses para elogiar o próprio nobre aqui que está nos conduzindo, o pastor Gilaelcio, e o pastor José Carlos. Ele tem comentado muito sobre isso, sobre essa questão da educação. A Van Ferreira também tem falado muito. A questão não é a falta de maturidade para viver com as coisas modernas que o mundo ofereceu, mas a falta de sabedoria para entender princípios bíblicos de Deus, né? Existe uma grande diferença da inteligência humana, do que ela é capaz de adquirir, e quais são os projetos de Deus para a vida do homem, né? E essa inteligência, ela foge um pouco do propósito de Deus, porque quando o homem coloca o egocentrismo, né? A capacidade de absorver informações e de ganhar mídia, status pessoal em persona, né? Em função daquilo que ele é capaz de fazer. Sabe, eu descubro uma coisa muito importante. Quanto mais os jovens aprendem sobre as coisas tecnológicas e o meio ambiente na faculdade, nas escolas, mais longe ele fica de Deus. E aí fez a pergunta muito importante. A culpa é dos pais? Não foi essa pergunta que o nobre me fez? E a resposta é: nós temos sim culpa, e muito. Porque quando a criança precisa ser doutrinada, nós não doutrinamos. Quando ela precisa ser ensinada, nós não ensinamos. E quando ela precisa ser discipulada, nós não discipulamos. A culpa é nossa, porque nós estamos omissos. E os pais, eles precisam ser, no início da vida, os heróis dos filhos. O exemplo que nós temos que passar para os nossos filhos, eles têm que servir como base, como pilar da educação. Eu conheço famílias aqui em Conquista que os filhos são bênçãos de Deus, mas porque os pais educaram eles e mostraram não só no falar e nem no ensinar, mas no seu perfil comportamental, o que é ser um homem maduro, o que é ser um jovem sábio diante de Deus. E quando os pais se importam muito com a educação teológica, com princípios bíblicos na educação lá do início, ao invés de simplesmente entregar um celular na mão do filho, toma, filho, vai para o celular e me deixa em paz. É diferente que, vem cá, meu filho, vamos estudar a Bíblia. Eu gostaria de chamar a atenção aqui de um assunto interessante que eu vi. O pastor Jorge está com o primeiro neto dele, ele tem aí uns 2 ou 3 meses, o neto, né? E a primeira coisa que ele deu de presente foi uma Bíblia ilustrada, né? E lá tem aquele negócio da multiplicação dos pães do vinho, na Biblinha dele está escrito lá, lanchinho para todos. Lanchinho para todos. A Bíblia ilustrada é tão bonitinho, né? A didática é diferente. A didática é diferente. Agora você vê, essa criança, ela não vai ganhar maturidade, ela não vai ganhar sabedoria divina, ela não vai se esquadrear nos princípios? Claro, porque lá na raiz ela está sendo educada a esses princípios. E o que nós temos feito? Nós temos pegado tudo que nossos filhos querem, a gente acha que por amor a gente pode dar. Ah, pai, eu quero ir. O que tem, pai? Eu não ir para a igreja hoje, sábado, com os jovens, eu quero ir para o baile. Ah, meu filho, você precisa se divertir, vai. Ah, o que tem, pai? Eu dormi até mais tarde, escola bíblica dominical tá chata. O que tem eu ficar um pouco na cama? Ah, sim, meu filho, você pode ficar. Tadinho do meu filho. Eu tenho que amar meu filho, porque Deus vai se agradar disso. Eu vou te falar uma coisa, pais, a culpa não são dos jovens, não. Vocês não estão sabendo educar os seus filhos. A base da educação, ela passa por princípios bíblicos, a didática de Deus, a pedagogia de Deus, o lúdico do ensino de Deus é a base de toda a educação.
E se você cria seu filho dentro da igreja com todo essa liberdade de fazer o que quer, sem você saber a senha do celular, sem saber quem são seus amigos, sem um compromisso com as coisas de Deus dentro da igreja, você não está criando filhos para o reino, você está criando filhos para ter problemas lá na frente. Não há educação aí fora se não tiver os princípios básicos das colunas da doutrina teológica bíblica na criança. Não há educação. Você vai falar de Vygotsky, Piaget, vai falar de todos os outros grandes teólogos, filósofos aí, e educadores como exemplo, pedagogos, você só vai chegar à conclusão, Jesus Cristo é maior que todos eles. Não me venha com Freud, não me venha com Paulo Freire. A educação, princípio básico da educação, o exemplo é Jesus Cristo. Provérbio 22, versículo 6. Instrua seu filho no caminho que deve andar, para que quando crescer, ele não se desviará dele. O problema da igreja hoje, o que está acontecendo hoje, essa falta de maturidade é porque nós não estamos sabendo discipular nossos filhos nem doutrinar. Estamos com medo da sociedade cobrar da gente depois uma atitude. Sim. Bom, Vitor, você faz parte de uma geração que é o tema aqui do nosso debate hoje. Você faz parte porque a sua idade, você tem 20 e poucos anos, né? 20 anos. Isso é bom mesmo. Então, assim, como é que você vê a sua geração na questão da maturidade? O nível de maturidade, como é que você vê? Olha, tanto em princípios, em questões emocionais, em questões sentimentais, profissionais, espirituais, muitos jovens imaturos, sabe? Essa maneira que eu enxergo. Talvez em alguns pontos, como o apóstolo Paulo ele vai dizer em Filipenses, não que eu tenha chegado a esse patamar de maturidade, óbvio que existem alguns pontos que eu preciso amadurecer também, mas eu vejo a juventude hoje bem imatura, sabe? Uma juventude que não tem um compromisso, que não tem um comprometimento. Não estou falando apenas de questões sentimentais, mas eu tenho um compromisso com fulana, com a irmã fulana. Não estou falando nesses princípios, também nisso. Mas a gente vê uma juventude hoje que ora aceita Jesus, está lá na frente, recebe oração, faz toda aquela cerimônia de aceitar Jesus, mas com 3 meses já está fora da igreja. Então isso é um grande sinal de maturidade. Porque o principal sinal de maturidade é não saber o que quer. Porque uma criança, ela não sabe o que quer, sabe? Então, é dessa forma que eu tenho enxergado muito da juventude hoje em dia. É isso, de maneira muito imatura, sabe? Não sabe o que quer, não é comprometido com aquilo que tem para poder ser feito, sabe? Não sabe assumir os seus compromissos, assumir os seus erros também, sabe? E não tem buscado até do próprio Deus galgar essas coisas, sabe? Então, eu acredito que a juventude hoje seja bem imatura e necessita melhorar nesse ponto. Muito bem, estamos recebendo também nosso querido missionário Flávio, Igreja Batista Candeias. Bom dia, Flávio. Bom dia, Gilaelso. Bom dia aos ouvintes, aos mestres aqui da mesa, né? Só tem gente bonita aqui. Que Deus nos abençoe mais um dia. Bom, Flávio, a gente está com esse tema aqui hoje. Os jovens de hoje são mais imaturos que os de antigamente. Claro que quando a gente fala de maturidade de jovem, a gente não vai requerer do jovem uma maturidade de um homem de 50, 60 anos. Mas a questão é quando existe um nível de maturidade para aquela determinada idade, né? Então, por exemplo, se ele está com uma maturidade menor do que é o normal para 18, 20, 25 anos, aí a gente tem um problema, né? A ser resolvido, questionado, enfim. Qual é a leitura que você faz, Flávio, da questão da maturidade? É mais, é menos, é igual de antigamente? Eu acredito que antigamente a maturidade era mais notável, até pela criação dos pais, né? Antigamente se criava os filhos de forma mais, digamos assim, baseada na palavra, como o pastor Valverde estava dizendo. E você tocou num ponto interessante aí, a questão da maturidade. Eu acredito que tem que ter um equilíbrio, né? Porque se você pega alguém
que amadurece. Eu acredito que até para amadurecer tem a época certa, tem um tempo certo e tem um jeito certo de amadurecer. Por exemplo, Jesus com 12 anos estava no templo debatendo com os doutores. Isso. Mas ele não começa o ministério dele com 12, ele começa com 30. Sim. Isso. Então Jesus precisou amadurecer para começar com 30. Então, um outro erro dos pais é achar que igreja e escola tem que educar filho. Você educa filho dentro de casa. Eu já posso falar isso com autoridade porque eu tenho um filho de quase 3 anos. E eu tenho observado isso. Tem muita gente que reclama da igreja, né? Que acha que o pastor tem que educar, isso com a salinha das crianças tem que educar. Não, a minha avó já diz, educação vem de berço. É verdade. Vem de berço. Então, assim, primeiro ponto, eu acredito que a geração passada, apesar de eu ser novo também, eu tô quase da idade de Vitor aí, 11 anos mais velho. Quase 11 anos. Né? Quase. Eu acredito que hoje em dia os pais têm errado muito, até porque a Bíblia deixa claro, né? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E quando for mais tarde, não se desviará dele. Eu acredito que a maturidade é isso. Você tem que ensinar mesmo, você tem que estabelecer princípios, até porque a maturidade da criança, ela está muito ligada ao que ela vê e ao que ela escuta. Isso. Ao que ela vê e ao que ela escuta. E maturidade, em alguns casos, não tem muito a ver com a idade. Tem a ver com as experiências de vida. Por exemplo, você pega uma criança que morou a vida toda na rua, ela vai ser mais esperta do que, como dizia uma pastora que eu conheço, quem foi criado no leite ninho. Então, assim, para algumas coisas ela vai ser mais madura, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque se você amadurece também muito rápido, além do normal, pode ser prejudicial. E se você também demora muito, eu acredito que demorar muito, né? É mais prejudicial do que você amadurecer mais rápido. Oh Deus, que maravilha ver isso. Muito bem. 11 horas e 23 minutos. Uma coisa que a gente nota, e aí isso fica muito visível, né, pastor Valverde, é que a preocupação dos pais hoje, ela é diferente dos pais de antigamente. Por exemplo, hoje se preocupa muito mais com a formação acadêmica, né? Você está preocupado em formar o seu filho academicamente, né? Dar um diploma para ele. Então você trabalha, você esforça. Antigamente, a preocupação maior era formar para a vida. Então você pegava ali o seu filho, você é um carpinteiro, um pedreiro, você levava ele aprendia a sua profissão e ele ia fazendo ali, ele ia ajudando, daqui a pouco ele sabia também sua profissão. Se depois ele crescesse e não quisesse seguir, ele não seguiria. Então a gente vê, por exemplo, que a gente percebe que o pai mandava você pagar uma conta, aí você iria lá, ali pagava uma conta junto com ele, mostrava e tal, para saber que aquilo ali tinha um custo, a energia, a água tinha um custo. Então, essa coisa foi desaparecendo mais e sendo substituída, pastor Val. Qual é o peso disso? O peso disso é terrível, né, meu querido? Você ensinar os filhos a conquistar coisas, a ter e não a ser. Né? Você vai ter e não ser. A gente pode pegar o exemplo clássico que contrapõe com o que a gente vê hoje na educação, o exemplo de Jesus Cristo, de José, né, o carpinteiro, que teve ali, recebeu ali a tutoria do Filho de Deus. Só o que vai chegar aí para você criar é simplesmente o Filho de Deus. Toma conta dele aí, porque, entendeu? Educa. Mas o que ele fez com o que ia chegar, que era o Rei de todos os reis, Altíssimo, Senhor de todas as coisas? A primeira lição que ele deu foi ensinar a carpintaria. Ele era carpinteiro, Jesus era carpinteiro. A formação do caráter de um homem é mais importante do que aquilo que ele pode conseguir na vida, na educação. E a gente vê que Jesus, antes foi o carpinteiro, ele aprendeu a profissão do pai, depois ele foi instruído, junto com a profissão, foi instruído as coisas do reino. E o que é diferente, e o Nobre colocou com muita cirurgia, muita ciência isso. O que é interessante é que as pessoas que têm dinheiro, querem colocar os seus filhos na faculdade para que eles sejam doutores de alguma coisa. Você não vê nenhum pai hoje
Fala assim, meu filho vai ser um pastor abençoado e vai abençoar vidas. Mas meu filho vai ser alguém. Quer dizer, pastor não é alguém, sacerdote não é ninguém, pregador da palavra pregador não é ninguém. palavra ninguém, entendeu? Então as pessoas estão mais preocupadas com o que tem na terra do que com o que vai herdar no céu. E ensina mais os filhos a conquistar na terra do que conquistar no céu. Então a gente instrui o nosso filho para o mundo. Ainda fala, meu filho tem que aprender a conviver com o mundo, tem que ser herói no mundo. Mas e a cruz? Qual é o evangelho que nós... quais são os testemunhos que nós estamos passando na educação para os nossos filhos? E o exemplo de cruz? Meu filho vai ser um advogado, um político. Mas ele se meteu em corpo. Não, mas aquilo ali é assim mesmo. Mas ele não faz isso, não. Entendeu? Mas não é melhor ser um homem de Deus? A melhor educação, meus nobres, que têm crianças e jovens agora, e filhos, aliás, os pais, a melhor educação que você pode dar para o seu filho, a melhor coisa é ensinar a respeito do reino de Deus. Primeiro a ser um homem justo, ser um homem amoroso, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa de caráter e ter dentro de si toda a glória de Deus, para depois, se possível, ter uma profissão digna, porque a dignidade maior é você ter caráter e ser um homem de Deus. Isso é mais importante. E a nossa sociedade contemporânea, o mundo que nós vivemos hoje, desvirtuou isso. Colocou primeiro a questão, ele não está indo muito na igreja, não, mas ele tem um carrão. Ele está na faculdade, vai ser doutor. Mas a vida espiritual dele, o que ele não faz, mas não é tão importante assim. Então, é melhor você ser alguma coisa para Deus do que você ter. Porque quando você é para Deus alguma coisa, o que você vai herdar é o reino de Deus. Herdar coisas na terra, ensinar nossos filhos a ser heróis e ter sucesso na terra e afastar os seus filhos do caminho de cruz, é você matar literalmente. Aí acabou tudo. E só uma observação rápida. Você falou uma coisa interessante, pastor, porque a criança, os filhos hoje, a grande maioria, eles estão crescendo com uma pressão tão grande que eles não sabem administrar isso. Por isso que um monte dói da cabeça, porque eles crescem pressionados a ter. Você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter. A imagem, o status. E o caráter se esquecem. Bom, Vitor, o senso de responsabilidade que deve chegar cedo, né, no ser humano, no indivíduo. Por exemplo, outro dia eu vi uma mãe reclamando, a uma criança o desperdício de alimento que essa criança fazia. O Brasil, claro, é campeão mundial em desperdício de alimento, né? A gente desperdiça muito. Isso é um problema que atinge todas as idades. Mas o fato é que se a gente começar a trabalhar isso na infância, a gente pode ter resultados melhores socialmente falando. Assim, a criança que desperdiça muito, ela abre, por exemplo, um pacote de biscoito, ela coloca muita comida no prato, depois desperdiça. Assim, será que ela sabe o custo daquilo? Não seria interessante informar ela que aquilo tem um custo? Por exemplo, ele fica ali no computador o dia todo, no celular, ele está usando a internet, ele sabe quanto que custa a internet? Assim, como que ele pode contribuir com isso? Não seria um caminho para você levantar a maturidade e desenvolver na criança? Né? Isso. Eu não tenho muita, como é que eu posso dizer, experiência física assim com criação, mas a gente sabe que a melhor didática é já ir ensinando a criança desde pequena, é o que Provérbios pode dizer, meu pastor. Um parêntese que eu quero fazer, você é de suma importância para esse debate hoje, porque você faz parte dessa geração, né, jovem, e toda a tua opinião aqui tem muita importância para nós, porque a gente realmente nós estamos falando de vocês, dessa idade, né? Então você é muito importante para hoje aqui. A tua palavra que tem muito peso hoje aqui nesse debate, por ser jovem. Deus. Já ganhou o churrasco. Sim, mas vamos lá. Eu acredito que sim. Esses pequenos gestos, essas pequenas responsabilidades que você pode estar depositando sobre o jovem, sobre a criança, ela ter essas responsabilidades, é algo que pode que surte efeito para o desenvolvimento da maturidade, para forjar literalmente um caráter. O exemplo disso mesmo é que a gente pode pegar
sobre essas questões de responsabilidade de você já ir tocando a bola para o jovem, para poder ele ir gerando essa maturidade, a gente tem um exemplo lá no livro de 1 Reis, que Davi, ele está quase morrendo, ele chega e fala bem assim: Salomão, eu estou quase para tomar o caminho de toda a terra, ou seja, eu vou morrer. Salomão tinha 20 e poucos anos, não é isso, pastor? Mais ou menos. Salomão tinha 20 e poucos anos. Ele chega e fala bem assim, ó: esforça-te e seja homem. Ou seja, assuma suas responsabilidades. Então, assumir as suas responsabilidades, ter responsabilidades, ter coisas para arcar. Quando eu digo arcar, não é necessariamente financeiramente, sabe? Mas ter esses ganhos de responsabilidade, de compromissos, esses compromissos para serem honrados, gera sim uma maturidade, forja sim um caráter. E é a partir daí de receber essas responsabilidades, essas coisas para serem feitas, que vai gerar assim um caráter forjado de uma pessoa responsável e madura. E para finalizar acerca da história, Davi chega e fala: guarde os estatutos do Senhor e ande segundo a sua lei. Então, no quesito total de criação, a gente vê que o pilar principal é guardar sim os estatutos do Senhor e andar na lei do Senhor. Mas sim, Gilaelson, eu acredito que sim, que essas pequenas responsabilidades do dia a dia formam sim um caráter maduro. Eu fico pensando que às vezes nós pais, né, a gente deixa passar muita coisa que a gente poderia estar ensinando os filhos. Você sabia que às vezes, a depender da criança, ela pensa que a internet é de graça. Sim. Ela não sabe quanto custa, ela não sabe, entendeu? Ela está ali usando, mas ela tem que levar o entendimento da criança, né? Como bem disse o Vitor aí, sobre aquilo tem um custo, é difícil, enfim, né? Bom, daqui a pouco a gente volta, vem aí o Povo Merece Respeito, tem mais coisas a ser colocado aqui no nosso debate, já já a gente volta. A partir de agora, o Povo Merece Respeito, com Ebenezer Fagundes. Nosso comentário de hoje é sobre o sangue de Jesus tem poder. PT cria núcleos evangélicos em 21 estados para enganar eleitores. O PT criou núcleos de evangélicos em 21 estados para tentar recuperar, nas eleições de 2022, os votos que perdeu entre os mais pobres em 2016 e 2018. O próximo passo é a criação de comitês que unam líderes neopentecostais aos demais partidos de esquerda como o PSB, com o qual petistas negociam formar uma federação. Homem de confiança do ex-presidiário Lula, Gilberto Carvalho, ex-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, comanda as articulações. Aquele mesmo que disse os impropérios contra o povo de Deus do Brasil quando Lula era presidente. É esse Gilberto Carvalho agora que está articulando com os evangélicos. Aí nós temos que dizer: o sangue de Jesus tem poder. Vai pra lá, Satanás! O objetivo é adaptar a comunicação das campanhas aos valores desses segmentos para quebrar a resistência à candidatura Lula ao Planalto. Ou seja, vai ser um comitê de engano, porque na verdade a gente sabe que o PT é a favor do aborto, é a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo e outras coisas mais, tudo contrário à palavra de Deus. Segundo a coordenadora do núcleo de evangélicos do PT, a deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, ela diz que é da Igreja Assembleia de Deus, mas participando do PT com essa ideologia, e já pode dizer que essa deputada nunca foi evangélica coisa nenhuma. O grupo quer reverter a noção de que cristãos deste segmento são avessos à sigla. O fortalecimento dos canais de interlocução com evangélicos foi um pedido de Lula. Em 2016, o PT perdeu mais da metade das 630 prefeituras que controlava. Desde então, a legenda estuda estratégias para conciliar seu discurso com demandas do eleitorado evangélico e entre os mais pobres. Abra-se o olho, meu irmão. Aí vem quem quer te enganar. A perda de apoio entre eleitores de baixa renda foi considerada fundamental para o impeachment de Dilma Rousseff e para a derrota de Fernando Haddad para Jair Bolsonaro em 2018. Nada disso é verdade. Quando Deus quer, ninguém pode impedir a vontade do Senhor. Tudo isto é muito triste para o nosso povo. Afinal de contas, o povo merece respeito. A
Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo para Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, momentinho. O senhor prefere viajar pela tudo igual, pela não interessa ou pela dá na mesma? Bom, pode ser tudo igual, dá na mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Eu sei que nunca me deixou, eu sei. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 98822-7919. 98822-7919. Debate Melodia. Voltamos para o nosso debate, 11 horas e 37 minutos. Hoje, segunda-feira, 18 de abril, para você que chegou agora, nós estamos discutindo este tema. Os jovens de hoje são mais imaturos que os de antigamente? E aí? Como é que você pensa? Bom, dizem o Flávio, é Flávio quem fala agora, né? Que os jovens hoje querem casar mais tarde. Isso é um sinal de maturidade ou de imaturidade? Casar mais tarde? Eu acredito que é um sinal da grande maioria de imaturidade, porque uns dizem isso para fugir de responsabilidades. Eu tenho que aproveitar a vida, eu vou casar daqui 10, 20, 30, 40 anos. A grande maioria fala isso, eu falo que eu convivo com muitos amigos que dizem isso, e eu vejo que é porque eles querem fugir de responsabilidade e, como dizia minha avó, ficar ali na barra da mãe, da saia da mãe. É para fugir mesmo de responsabilidade. Outros porque tem alguns planos, né? Terminar a faculdade. Alguns dizem isso pela maturidade mesmo. Outros dizem, eu acredito que a grande maioria está fugindo das responsabilidades porque os pais não acostumaram eles, é o que a gente estava dizendo antes, não colocaram eles que eles devem assumir responsabilidades e, como dizia minha avó, aí cresce banda voou, a lá vão ter, eu faço quando eu posso, eu vou lá e no final dá nisso mesmo, uma geração que não quer assumir responsabilidade. E o pai diz assim, né? Os pais, meu filhinho, não posso botar agora peso sobre ele, que ele não vai aguentar, não sei o quê. Mas quando a gente vai estudar Davi, Daniel, José no Egito, a gente vê que tem como você assumir responsabilidade novo. Sim. Que é exemplo maior do que o de Salomão, com 20 e poucos anos, tem que assumir o trono do reinado de Israel. E Davi não dava moleza, não. Davi deixou uma... Chegou e falou, seja homem. Chegou sua hora. Quando a gente faz essa pergunta, a gente faz no geral, porque claro que há vários motivos pelos quais as pessoas podem demorar de casar, enfim, alguns por frustração, né, o medo de casar, outros porque querem terminar os estudos, aquela preocupação que a gente falou no início, e há aqueles que não sabem nenhum motivo pelo qual querem casar bem mais tarde, né? Agora, Pastor Val, é fato que os homens antigamente casavam cedo, né? As pessoas casavam mais cedo, né? Antes, não sei se isso tem alguma relação com a maturidade, com a imaturidade, enfim. Eu acho que não tem relação com a maturidade, não, né? Imaturidade. Eu acho que tem relação com compromisso e responsabilidade. Compromisso com Deus, responsabilidade com o próximo, com família. Eu acho que está tudo ligado. Meu querido, o debate é debate teológico, quase. A gente está trazendo à luz da verdade aqui as dificuldades que as pessoas têm e de que forma a Bíblia relata isso. Eu acredito que o debate funciona. Então, a gente tem que sempre partir do princípio da Bíblia, né?
Hoje em dia, a maioria, eu estou abrindo aqui, eu não quero generalizar, nem oprimir, nem ferir o sentimento de ninguém, muito menos ser questionador de nada. Mas a noção de responsabilidades que nós tínhamos lá atrás é diferente do que as pessoas têm hoje. Porque antigamente, você mexer com uma menina, meu querido, uma moça virgem, no namoro, era um problema sério para toda a sociedade, para você, para a moça. Isso causava uma dificuldade enorme. Quase que um crime hediondo, eu estou falando dos anos 70. E hoje em dia isso deixou de existir. Então, o principal motivo do casamento era você, na época minha, era você formar uma família respeitosa, levar essa família ao altar, para os pés de Cristo, viver uma vida de amor e comunhão com toda a família, e aquilo era muito importante. Esse eram os princípios para o relacionamento. E pegar uma moça virgem, né, tinha essa questão, levar para o altar, vestida de noiva mesmo, de verdade, fazer aquele casamento e depois ter filhos, e você ter responsabilidade de sustentar uma mulher com seus filhos, você procurar um trabalho digno para você fazer isso, e a esposa te ajudar sendo submissa a você como mulher de Deus, né? O que acontece hoje? O que a sociedade ensina hoje? Que esses valores deixou de existir. Esses princípios básicos, familiar, que a Bíblia instrui a gente, deixou de existir hoje. Não precisa casamento para ter relação sexual. Aí já deixa de, né? Já evita uma responsabilidade. Você não precisa casar, mas você já tem aquilo que você quer. Porque hoje em dia o homem não precisa ser lá essas questões de cobertura espiritual, muito menos financeira. Porque a mulher também hoje é empoderada e aí ela tem direito das conquistas dela. Ela pode andar como ela quiser, a mulher tem que estar onde quiser, como quiser. E isso é uma conquista dela e nós temos que respeitar. A sociedade implantou isso, esse modelo. As conquistas das mulheres em relação às responsabilidades, elas não trouxe ganho, não trouxe sucesso para a mulher, trouxe dificuldades relacionais e dificuldades sociais. Esse negócio do empoderamento não é uma boa coisa, entendeu? Hoje as famílias, porque as mulheres, mulher hoje, não, respeitar meu marido, de jeito nenhum. Quem vai determinar o que eu vou fazer? Homem não manda em mim, não é? Então, essas conquistas femininas, ela trouxe mais perda do que ganho. As mulheres de antigamente eram mais submissas, viviam a obediência ao Senhor, eram mais dentro de uma cultura bíblica, e as mulheres de antigamente eram muito mais felizes. Os casamentos não eram tão desfeitos como é hoje, né? Hoje em dia você casa uma pessoa na igreja, você fica falando, você vai durar 3, 4, 10, 15 anos, como é que vai ser isso aí, entendeu? Antigamente você tinha certeza, porque o casamento era para sempre, porque cada um cumpria o seu papel. O homem não era um homem banana, né? Que, não, espera a mulher resolver o problema. Não, fala com minha mulher. Não, fala com isso, fala com aquilo. O homem realmente assumiu o papel de homem e a mulher assumiu o papel de mulher. E aí os dois tinham, em comunhão com a Bíblia, com as Escrituras, a responsabilidade e a maturidade. Agora, o que chama a atenção é que a gente tem essa dificuldade, até de falar em casamento dentro da igreja. Olha, como está a sua vida? Como é que você vai explicar a um jovem hoje, quando vai fazer um pré-nupcial, qual o tipo de relacionamento que ele tem com a sua noiva? É complicado, né? Então, essas coisas é que passam por esses princípios, sabe? A sociedade moderna nos impõe alguma coisa como líderes, como sacerdotes, como pastores de igreja, que a gente olha para a Bíblia e a gente tem que ceder algumas coisas, e isso é um problema, entendeu? Porque eu não acredito que a gente pode ceder, porque a gente não pode negociar aquilo que Deus nos dá, o caráter de Deus, a ética de Deus é inegociável. Aí a gente está com a dificuldade, e eu tenho certeza que eu vou ser, de alguma forma aqui, criticado pela minha fala hoje. Eu tenho certeza. Mas, meu querido, olha só, as pessoas que me criticaram, eu vou falar uma coisa. O que eu estou falando aqui é o que está escrito na palavra de Deus. E se vocês não gostarem, meus nobres, infelizmente vocês pegam a Bíblia, quando morrer, leva para o céu e discute com Deus, porque eu não escrevi. Inclusive, quando eu nasci, já estava tudo escrito. Não foi eu que inventei nada. Muito bem. 11h45. Vitor, você acha que, na sua visão, a igreja pode ajudar nesse processo, não?
Pode e deve. Muitas vezes a falta, primeiramente, dos pais em casa, a falta da instrução, sabe? A falta da instrução de criar a criança literalmente nesse caminho, no caminho do Senhor, sendo levada para a igreja, aprendendo mais de Deus, buscando mais de Deus, incitando a criança a ter uma leitura bíblica diária, a orar diariamente. Os pais têm se ausentado dessas responsabilidades. E a Bíblia diz que quando o pai se ausenta da responsabilidade de zelar do seu filho, de criar o seu filho e de corrigi-lo, é porque este pai não o ama. Isso vai estar escrito lá em Provérbios 13, que o pai que corrige é o pai que ama, o pai que instrui é o pai que ama. Então, o que acontece? Os pais têm se ausentado dessa responsabilidade e têm deixado as crianças serem direcionadas para o caminho que elas bem entenderem. Como o Flávio até citou um jargão popular antigo, tem se tornado banda voou, entendeu? E o que acontece? Tem fugido dos princípios de Deus. Por isso que a gente vê uma humanidade tão decadente, uma sociedade tão decadente. O povo hoje em dia não tem mais compromisso. É como o pastor Valverde disse, hoje em dia a proliferação da atitude sexual fora do momento correto, que é dentro do casamento, é muito grande. Se você não tem essas práticas, você é taxado de um cara, poxa... Quadrado, né? Poxa, quer dizer que... Não, entendeu? Aí o que tem acontecido? Tem se acabado os compromissos. Hoje em dia, como o pastor Valverde disse, o pessoal não casa mais... falando bem assim, vou casar porque vai dar certo, vai durar uma vida. Vou casar pra ver se dá certo. Vocês podem estar pensando que eu estou saindo um pouco do assunto, mas eu vou voltar. Por quê? Porque falta uma instrução dentro do caminho do Senhor. Porque o único lugar que você vai ver que um casamento dura a vida toda é dentro da Bíblia. Que um casamento é uma união muito mais do que material, é uma união espiritual. Tanto que a Bíblia trata a atitude sexual, o ato sexual, como conjunção carnal. O que é conjugar? É juntar. A Bíblia até fala que o que Deus uniu, não separe o homem. Está falando sobre essa atitude. Uniu. Porque o povo tem sido criado fora dos caminhos do Senhor. As crianças têm sido mais influenciadas pelos seus desenhos, pelos seus influenciadores e criadores de conteúdo que não têm criado conteúdo. Digitais, e né? isso, não tem criado conteúdos que vão direcionar segundo a palavra de Deus. Aí o que acontece? Deixa de ir para a EBD. Não aprende mais de Deus, não aprende mais sobre os princípios de Deus, o que é um homem de Deus. E acaba se tornando uma pessoa mais tarde na sociedade, com uma sociedade cheia de problemas. Por quê? Cresce sem princípio, sem alicerce. Entende? Então, eu acredito que a igreja ela tem o total papel de influenciar a juventude para ser guiada no caminho correto. Não é à toa que Paulo, quando vai escrever para Timóteo, que foi um dos pastores mais novos da Bíblia, Paulo dá 12 conselhos para ele. Esse menino é bom demais, cara. 1º e 2º Timóteo, você vai ver como um jovem de Deus deve se portar. Paulo não alivia não, viu? Isso. Paulo fala bem assim, Timóteo é novo. Sejam exemplos até para os mais velhos. Ou seja, não seja só um cara bom, seja exemplo até para os mais velhos. Que os mais velhos olhem para você e falem bem assim, caramba, ali realmente é um homem de Deus. Entende? Mas tem se perdido. Então eu acredito que, além da igreja ter o total papel, os pais também têm que direcionar para ser criado dentro do caminho do Senhor. Eita glória. E ele tem Timóteo como filho, né? Ele dá a instrução como se ele fosse o pai mesmo de Timóteo. Glória Esse jovem é bom demais. E sobre o casamento, glória a Deus, a glória de Deus. Sobre o casamento, você falou algo interessante. A Bíblia leva tão sério essa questão de casamento, de maturidade ali no casamento, que a volta de Jesus é comparada como um casamento. Daí você Perfeito. Bom, 11 horas e 51 minutos, nós já estamos chegando aqui aos instantes finais, mas eu queria trazer uma questão aqui que é importante, Flávio, que é a gente... A nossa geração de pais, ela tem um problema que é de querer poupar os filhos de situações que eles não deveriam ser poupados, até para que eles pudessem sentir um pouco em relação à vida, né? Por exemplo, outro dia eu vi um médico explicando que as crianças dessa geração perderam o contato com a terra.
que antigamente a gente andava com o pé no chão. E ele falando da importância daquilo de... pegar na terra, né? Do contato com a terra para o sistema imunológico, né? Você cria indivíduos menos resistentes, né? À saúde, enfim... Uma pequena dor, né? uma pequena queda, a gente começa a poupar. E a gente vê que Deus, em relação a Jesus, não poupou Jesus, e a gente está falando da condição humana dele, das mais diversas intempéries, né, Flávio? Ele foi traído, ele teve problemas até na sua casa, os irmãos não criam nele, ele foi odiado, ele passou por todas as dificuldades que um ser humano normal pode passar, né? E Deus deveria ter poupado ele disso, né? Sim, se a gente fosse olhar pelo nosso contexto hoje, Deus tinha poupado. Se Deus fosse de acordo com a sociedade. Só que Deus nos ensina uma lição, que quando você poupa alguém, você está prejudicando o tempo que ela vai amadurecer. Já pensou se Deus fala assim, não, você não vai suar sangue, você não vai pro Getsemane, você não vai ser prensado. Eu acredito que o processo que Jesus passou, até porque Jesus começa um ministério novo, 30 anos. 30 anos é um jovem hoje. Sim. Só que o nível de maturidade de Jesus era tão grande que ele já inicia já no deserto ali, aquela coisa toda. Eu acredito que o fato de você poupar seu filho de algumas coisas, como você disse, que não devem ser poupadas, prejudica muito, inclusive a sociedade. Porque ele vai crescer com um caráter deformado, ele vai crescer achando que a vida é mil maravilhas, né? Não, nunca passei nada, meu paizinho nunca deixou nada. Até porque sabe que tem um refúgio, a situação aperta. Sim, eu conheço filhos que estão doentes emocionalmente e fisicamente por causa de uma mãe super protetora. Eu conheço mães, filhos de 30 anos de idade, isso aqui é terrível. Eu conheço uma família que o filho tem 30 anos de idade, para ir no dentista a mãe tem que ir, porque o menino não sabe ir no dentista sozinho. E o menino tá com depressão, tá aquela coisa toda, e aí eu cheguei à conclusão de que é a mãe que tá adoecendo o filho mais ainda. Entendeu? A mãe, os pais têm que fazer igual a águia faz. Tem que tirar o conforto do ninho, deixar só os espinhos, porque isso força o filhote a se jogar do ninho e voar. Isso. Perfeito. Pois é complicado, né? Essa questão que a gente falou, Pastor Val, de não preparar para a vida, né? Você imagina que o seu filho, ele vai ser, se for homem, vai ser um pai, um marido. E quem que vai preparar ele para isso? Né? A gente não prepara os filhos para a vida, mas quer preparar os filhos para ter sucesso. Nas mídias, na rede social, no jogo de futebol. Agora é sucesso na rede social, né? A onda agora. Exatamente. blogueiro. Digital influencer. Né? As pessoas sem cultura, sem conhecimento, sem discernimento, sem saber separar o... Né? E aí, mas cadê? Preparar para a vida, antes de mais nada, para você preparar um filho para a vida, você tem que preparar ele para as coisas de Deus. É porque a base de tudo é o Evangelho, é Cristo Jesus. Cristo Jesus tem que estar no centro da educação. E o que ele nos ensina é isso. O nobre e ilustre missionário Flávio foi cirúrgico quando ele falou a respeito dessas questões de você, de jogar no ninho. Porque as onças também, os felinos fazem isso. Pega os filhotes e bota lá, machuca o bicho mais ou menos, depois você vai caçar. E os bichos vão ter que se virar para comer. Então é assim que educa. Nós temos que educar nossos filhos, mostrando a ele a realidade da vida. E a vida não é esse romantismo, essa fantasia. A vida racional, ela é dura. E nós temos que ensinar nosso filho desde cedo a ser fortes, ser corajosos e lutar pela vida. Não receber na mão tudo de mão beijada. Porque um dia, quando nós faltarmos, aí quem é que vai dar na mão beijada? Aí vai ser o quê? Vai ficar chorando pelos cantos? Vai se jogar debaixo de uma ponte? Vai fazer o quê? Então, nós temos que ensinar responsabilidades. Crianças têm que aprender responsabilidade desde cedo.
Responsabilidade com Deus, responsabilidade com a filha dos outros, responsabilidade com bens materiais dos outros e responsabilidade espiritual com as coisas do Senhor. Quando a criança aprende essas bases de responsabilidade, ele vai ter sucesso lá na frente, porque Deus vai dar ele, vai capacitar ele. Só um conselho para mim terminar, para os pais que estão me ouvindo, eu acho que essa frase vai resumir tudo que a gente falou. Quer estragar seu filho futuramente, dê o peixe na mão dele. Agora, quer preparar ele, ensina ele a pescar. Perfeito. Muito bem, gente. 11h56, ponto final no nosso Debate Melodia desta segunda-feira. Debate Melodia. Quero agradecer aqui os nossos debatedores, ao pastor Val, também ao irmão Vitor, ao nosso querido missionário Flávio. Obrigado você do outro lado pelo carinho da audiência. Mais um Debate Melodia, hoje falando sobre a maturidade dos jovens. E fica assim, vem aí o musical com Rádio Chofé, quanto ao Debate Melodia, amanhã, terça-feira, 19 de abril, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate.